Obrigado, Sr. Presidente. Um cumprimento ao Sr. Ministro e aos Srs. Secretários de Estado e um cumprimento especial ao Sr. Secretário de Estado do Ambiente e desejar-lhe sucesso nas suas funções, que isso é certamente importante para Portugal. Sr. Ministro, tenho aqui algumas questões e começava por uma que para nós é muito importante, tem a ver com a questão do aeroporto de Montijo e sobre as matérias que têm a ver com a competência do Sr. Ministro. Soubemos na semana passada que dos resultados do estudo de impacto ambiental há dois aspectos críticos apresentados, pelo menos é assim que foi na comunicação social, dois aspectos críticos. Um deles tem a ver com o ruído para as populações vizinhas e outro, os riscos para as espécies de aves. Como esta é uma matéria da competência do Sr. Ministro, portanto a APA é da competência do Sr. Ministro, gostava de saber qual é o ponto de situação, qual é a posição do Sr. Ministro em relação a esta matéria. Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado. Sr. Ministro, para responder, faz favor. Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, como sabe, o estudo de impacto ambiental foi desenvolvido naturalmente pela ANA, pelos consultores que a ANA contratou, entrou do Ministério do Ambiente, penso dizer bem, na sexta-feira passada. Eu não li o estudo, nem o vou ler. É normal, embora não conheça isso, só conheço das notícias, mas é normal, eu próprio já o tinha dito, que os dois escritores que implicam uma maior preocupação são, de facto, o ruído e as implicações na avifauna. Dito de outra forma, o aeroporto que já existe é um aeroporto que causa menos impactos ambientais no que a afetação do solo diz respeito. No que a afetação e a interferência com recursos hídricos diz respeito, no que a afetação direta de habitats que ali possam existir, porque a plataforma, quase toda ela da pista, está construída. No ruído e na avifauna é onde é expectável que existam mais impactos. Quero acreditar que o estudo está bem feito, mas não o conheço, e, portanto, ele agora vai seguir o seu procedimento normal de aprovação. Começava uma primeira fase de perceber a sua conformidade. Isto não é nenhum juízo de mérito, é, se quiser, um juízo de mérito sobre o estudo propriamente dito. Existem ou não existem elementos para permitir prosseguir com a avaliação de impacto ambiental. Depois disso haverá uma consulta pública e uma decisão que se fará entre 100 e 120 dias depois da entrega do estudo, descontado sempre um tempo, porque há sempre um momento onde a APA pode fazer perguntas e o prazo interrompe, enfim, de consoante a dificuldade ou facilidade das perguntas. Esse prazo nunca é inferior a 15 dias, mas também raramente é superior a um mês e, portanto, está a ser avaliado e, como sabe, numa alteração, nós herdámos na lei que tínhamos uma coisa estranha. Era assim, quando a APA dava uma dia favorável, era a APA que podia dar. Quando a dia era desfavorável, tinham que ser os membros do Governo, que era obviamente um perfeito absurdo, não é? Era quase como num tribunal, quando se absolvia bastava um juiz, mas para condenar eram precisos 3, portanto não faz sentido nenhum. Esta é uma decisão administrativa como qualquer outra e, portanto, a lei agora diz que a APA é soberana para dizer que sim, para dizer sim, mas, ou para dizer não, por razões exclusivamente técnicas, e já agora não foi rigoroso, não é a APA. É uma comissão de avaliação que tem entidades até de ministérios vários e presididas pela APA. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado António Costa Silva, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu voltava à questão por uma razão muito simples, é que, efetivamente, quanto aos procedimentos, o Sr. Ministro esteve correto em relação àquilo que são os procedimentos sobre esta matéria. Mas há uma questão política muito sensível, que é aquela que o Governo apresentou um projeto em conjunto com a ANA e que, com um grande objetivo, foi lançar o candidato Pedro Marques, ainda na altura Ministro do Planeamento, para lançá-lo como candidato ao Parlamento Europeu. E agora começa a ficar demonstrado alguns dos riscos que existem quando se tomam medidas com muita precipitação ou tomam algumas decisões com uma precipitação, porque o processo normal deveria ter sido o estudo de impacto ambiental, a respectiva avaliação, na referida comissão que o Sr. Ministro referiu, decisão final e depois sim, logo se veria se faria sentido ou não o investimento. Não, o Governo, à sua maneira, quis fazer tudo ao contrário, porque tinha um objetivo político. E aqui, o que eu quis demonstrar claramente, e o Sr. Ministro confirma precisamente com os procedimentos, é que, efetivamente, a intenção foi essa e estamos perante uma situação crítica em que, com um objetivo claramente eleitoralista, o Governo não se imiscuiu de avançar com um projeto desta dimensão e com este nível de responsabilidade também. Sr. Ministro, eu colocava-lhe outra questão que tem a ver com a questão do amianto e a retirada do amianto num conjunto de edifícios, sobretudo edifícios públicos. O Sr. Ministro criou um grupo de trabalho em setembro de 2016 e apresentou um relatório com a hierarquização da intervenção e a estimativa dos respectivos custos de intervenção.
Sucessivamente, o grupo parlamentar do PSD tem apresentado um conjunto de requerimentos e um conjunto de questões ao Governo, e temos aqui a lista de precisamente esses elementos, para sabermos qual é o ponto de situação desta matéria, o que é que está a ser feito, qual é a avaliação que o Governo faz sobre a retirada do amianto de edifícios públicos e, efetivamente, o que é que está a ser feito também em termos de tratamento desses resíduos, digamos assim. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, para responder, por favor. Muito obrigado. Ainda relativamente ao comentário que o Sr. Deputado fez antes de fazer a pergunta, dizer o seguinte. O aeroporto não é um exercício de promoção pública e, por isso, parece-me absolutamente normal que exista um contrato como aquele que foi estabelecido que defina quais são as condições de concretização do próprio aeroporto. E é muito normal que isso seja prévia à avaliação de impacto ambiental. Sr. Deputado, discutimos aqui várias vezes, uns a favor, outros contra, aquilo que são, por exemplo, a linha do metro circular em Lisboa. Ou discutimos também aquilo que é a expansão do metro do Porto. Uns acham melhor assim, outros acham melhor assado. Acho absolutamente normal esta discussão. E toda essa discussão foi feita sem haver avaliação de impacto ambiental. Toda essa discussão foi feita sem haver avaliação de impacto ambiental. Porque o que seria absolutamente lamentável é que o Governo dissesse, olhem, os senhores não deram por nada, não houve discussão nenhuma, mas está aqui a avaliação de impacto ambiental. É evidente que primeiro se anuncia um projeto, se torna público esse mesmo projeto, se faz a avaliação de impacto ambiental e, obviamente, como imagina, os concursos só foram lançados porque houve uma dia positiva. E se tivesse havido uma dia negativa, esses concursos não tinham sido lançados. E isto são intervenções exclusivamente públicas. Oh, Sr. Deputado, caiu ao Carme a Trindade, se um belo dia vissem no site da APA, abriu a discussão pública para a expansão do metro do Porto. Ui, o que os senhores iriam dizer aí? Não. Muito antes disso, as questões foram anunciadas e muito bem anunciadas. É assim que é e é assim que deve ser. Neste caso, não sendo um projeto de promoção pública, entendeu quem tutela esta pasta no Governo, tutelava esta pasta no Governo, celebrar primeiro um contrato. Isso não interfere em nada, não bula em nada com aquilo que será a decisão completamente independente e técnica da Comissão que vai avaliar o impacto ambiental deste mesmo aeroporto. Relativamente ao amianto, o Sr. Deputado, como certamente se apercebeu no contexto do último Orçamento de Estado, o Ministério do Ambiente criou um grupo de trabalho que tinha como objetivo fazer duas coisas. Fazer o levantamento dos edifícios que existiam e definir prioridades dentro desse mesmo levantamento e definir um método para a gestão e até à deposição final dos resíduos de ambiente. Foi isso que fizemos. Mas o Ministério do Ambiente é responsável pelos edifícios que tem consigo, não é responsável pela remoção do amianto. Isso é, de facto, uma responsabilidade de todo o Governo. E, como também reparou, no último Orçamento de Estado, a concretização e a liderança deste mesmo processo passou para o Ministério das Finanças por ter, de facto, um gabinete próprio, que é quem gere o comum do património do Estado. Muitas das intervenções que estavam previstas foram feitas, não tenho aqui os números comigo, mas até foram referidos há pouco tempo num debate quinzenal, e tenho muito gosto em poder enviar-lhes. Muitas dessas intervenções foram feitas. No domínio da eficiência energética, corrigimos o POCUR naquilo que vinha de Vossas Excelências, mas melhorámo-lo. É normal que essas coisas aconteçam com o objetivo de apenas apoiar e aprovar projetos de eficiência energética em quando esses edifícios tinham amianto, só aprovamos esses projetos, ou aprovámos esses projetos com a remoção do amianto. E por isso, este é um processo longo, certamente será um processo longo, tem que ser um processo prioritário, e aquilo que eu tenho assistido, muito particularmente no que diz respeito ao Ministério da Educação, é que tem sido, de facto, feitas dezenas e dezenas de intervenções em edifícios. Peço desculpa não saber quantificar com mais rigor e sabe que eu gosto de fazer com mais rigor, mas não consigo fazê-lo hoje em prol da remoção do amianto dos edifícios escolares. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. O Sr. Deputado António Costa Silva, faz favor. Obrigado, Sr. 40 segundos, Sr. Deputado. 6 e 19 são... Não. O grande sim. Não, eu certamente terá muito tempo para responder. Eu é que tenho tempo para fazer perguntas ao Sr. Ministro e não vou deixar de as fazer certamente. Bem, voltando à questão do aeroporto, Sr. Ministro, a diferença em relação àquilo que o Sr. Ministro falou e em relação a outras obras, uma coisa é a questão do planeamento, da projeção, da previsão e até, de certa forma, respeitando algum anúncio de algumas obras, de algumas intenções que o Governo possa querer fazer.
Outra coisa é o aparato com que o Governo fez, aquela demonstração em 3D do aeroporto e daquela gente toda, e aquela festa comemorativa como se o aeroporto estivesse a ser inaugurado. Essa é que é a grande diferença, Sr. Ministro. Os senhores estiveram lá a anunciar um aeroporto, onde o Sr. Ministro também esteve. Não esteve presente nessa cerimónia? Não, mas pronto, se não esteve, gostaria de estar, certamente. Esteve em espírito. Pronto, mas esteve representado, certamente. Portanto, aquilo não passou mais de uma obra de propaganda que o Governo fez, sem fazer aquilo que deve ser feito, que é cumprir os procedimentos que que o Sr. Ministro acabou há pouco de referir. Esse é que devia ter sido o caminho, não foi seguido, sabendo nós que existem riscos e que o Governo, pura e simplesmente, não quis acompanhar aquilo que deve ser o procedimento normal. Sr. Ministro, em relação ao amianto, a sensação que o Sr. Ministro me deu, até pela falta de dados que nos traz, é que o Sr. Ministro, em relação a esta matéria tão importante em termos ambientais, o Sr. Ministro colocou-se de fora em relação ao assunto. Criou o grupo de trabalho, o Ministério das Finanças trata do processo, o Ministério da Educação avança com algumas candidaturas, que tem aqui um peso muito significativo nesta história, e o Ministro do Ambiente, pura e simplesmente, não sabe. Foi aquilo que nos mostrou hoje aqui, é que o Sr. Ministro não sabe. Não sabe, não tem dados, não tem informação, sabe o processo, mais uma vez, mas não tem dados para mostrar. E, na nossa perspectiva, o Ministro do Ambiente tem uma responsabilidade gigantesca nesta discussão, nesta matéria. E não foi capaz de nos mostrar aqui qual é o ponto de situação, para quem criou o grupo de trabalho, para quem avançou com esta discussão, por simplesmente mostrou aquilo que não sabe. Sr. Ministro, era importante porque, ao nível do PO-SEUR e através dos PO regionais, muitos investimentos podiam ter sido efetuados nas escolas e não foram efetuados até agora, Sr. Ministro, com a desculpa dos mapeamentos. Já passou o ano 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e, como sabe, Sr. Ministro, a taxa de execução no PO-SEUR anda na ordem dos 21%. É miserável, Sr. Ministro. Portanto, estamos perante uma execução que poderia ter uma intervenção ao nível dos investimentos na área da eficiência energética, na área também dos transportes, e os resultados que nos apresentam. Então, centramos no âmbito daquilo que estamos, os programas operacionais regionais, andamos numa execução entre os 16% e 21%. É sim, Sr. Ministro, é aquilo que nos tem para mostrar e essa é a realidade, porque anunciam dezenas de escolas, dezenas de projetos, mas quando vamos ao terreno, gostávamos muito de os ver, mas não vemos essas execuções. E se for, então, para algumas regiões do país, o desastre é completo. Sr. Ministro, termino com uma questão sobre uma matéria que o Sr. Ministro referiu, que tem a ver com a questão do Tejo. Nós fizemos uma visita recentemente ao Tejo. O Sr. Ministro acabou também por referir alguns aspectos que têm a ver com a questão do caudal do Tejo, a qualidade das águas. O Sr. Ministro, de facto, fez um bom retrato sobre a situação e até lançou uma pista importante, tem a ver com a questão das reservas de água e os fins múltiplos que as barragens devem ter, nomeadamente aquilo que era a pretensão da barragem de Alvite e aquilo que pode ser as novas funções numa barragem para, de certa forma, poder ajudar ou, de certa forma, equilibrar aqui os seus caudais do Tejo. E nessa perspectiva, Sr. Ministro, aquilo que nós verificamos é que a situação é extremamente preocupante. Termino mesmo já, Sr. Presidente. É extremamente preocupante, dou-lhe um exemplo, o Sr. Ministro certamente sabe isso, quando na zona de Almorol o Tejo tem, a água do Tejo, o leito do Tejo tem cerca de 10 metros de largura e é possível, tirando os sapatos, tirando as meias e puxando as calças para cima, é possível atravessar o Tejo. E também, com aquilo que o Sr. Ministro referiu, portanto, temos um problema de caudal, temos um problema de qualidade da água e é sobre esta matéria que eu gostava de saber o que é que o Sr. Ministro tem feito para ajudar pelo menos a minimizar este problema e o que é que tem feito com o Governo espanhol, ou o que é que tem tratado com o Governo espanhol para que, nestas situações muito especiais e críticas como estamos a atravessar, para ajudar a resolver o problema. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faz favor. Muito
Muito bem, Sr. Deputado, tentando então de forma rápida responder às 3 perguntas que me questionam. Sr. Deputado, sobre o ambiente, há um número que eu lhe sei dar. Era aquilo que o seu Governo nos deixou. Aquilo que tinha sido transformado e retirado de ambiente foram para aí 0 edifícios. Esse número sei-lhe dar sem qualquer dúvida. E sei-lhe dizer também que os senhores nem sabiam quantos edifícios existiam. Portanto, o ponto de partida não podia ser mais básico. Aquilo que me falta aqui, e penitencio um portal, é o número de edifícios onde de facto já fizemos essa intervenção. Mandar-lhe esta informação ainda hoje de tarde. É absolutamente espantoso, é um tupete que Vossa Excelência consiga meter numa mesma frase POCUR e transportes, porque aquilo que o POCUR que nós herdamos é que inibia o investimento nos transportes, é que não era sequer por omissão, era expressamente proibido fazer investimentos como o da expansão dos metros de Lisboa e Porto. E isso é o programa que nós herdamos e aquilo que nós conseguimos foi reprogramá-lo e tenho pena que tenhamos demorado tanto tempo a poder, de facto, chegar onde chegamos, mas chegamos e estão em curso aquilo que está em curso. Relativamente ao Tejo, aquilo que temos feito já foi descrito, e olha, o guardião do Tejo, Arlindo, ainda hoje ou ontem publicou, de facto, um vídeo a dizer que valeu muito a pena a luta que todos travámos com o objetivo de, apesar de haver, infelizmente, tão pouca água, a água ser de boa qualidade. Muito obrigado.